das paixões, né? O fato da gente se deixar levar pelas paixões. As pessoas querem respostas rápidas, então toma um remédio e melhora. E a gente ainda tem uma visão muito dualista do ser humano, como se houvesse uma cisão entre aquilo que ele sente e aquilo que ele faz. Quais são os valores que guiam a formação da nossa identidade hoje? Antes, a construção da identidade estava apoiada em sólidas instituições. O sujeito se reconhecia pelo seu papel na família, pela sua religião, sua profissão. Hoje, essas instituições já não têm a mesma força. Por outro lado, a ciência médica e o culto ao corpo e à aparência passaram a ser valores importantes na sociedade atual. E o sujeito começa a se reconhecer pelas suas características biológicas. O psiquiatra Rossano Lima Cabral é o convidado de hoje do Café Filosófico para falar sobre o surgimento das bioidentidades. A constituição psíquica, né, a constituição da vida mental, ela não é uma produção autônoma, uma produção baseada exclusivamente, seja nos traços biológicos, seja, né, no funcionamento psicológico que basta a si mesmo, mas que seja a normalidade, seja o desvio, ele se nutre, né, dos referenciais da cultura em uma determinada época. Então, a ideia é fazer com que o campo, mais especificamente das ciências, né, dos saberes do psicológico, possa dialogar com um campo cultural mais amplo, para que a gente possa entender com mais nuances fenômenos mais recentes, mais contemporâneos, que vêm se apresentando para todos nós. O meu tema, então, é o tema das bioidentidades. O que eu e alguns desses autores chamamos, então, de bioidentidades? Na verdade, esse termo faz referência a uma mudança na forma do sujeito contemporâneo, e do sujeito contemporâneo não estou falando também, não estou falando só do outro, né? Eu estou falando de cada um de nós, uma mudança na forma desse sujeito se descrever, se experimentar, né? E se apresentar ao outro. Uma forma que, de certa maneira, marca a transição de uma cultura onde o critério da identidade estava referido principalmente aos marcos interiores do eu, né? Ou seja, a cultura da interioridade, a cultura da subjetividade morando no interior do sujeito, para uma outra cultura onde o referencial da constituição das identidades vai gradualmente se deslocando em direção à escolha dos parâmetros vindos do corpo, da biologia, da ciência, né, do discurso científico como um todo, na formatação das identidades contemporâneas. É um fenômeno onde a subjetividade vai se colar no corpo e uma série de fenômenos sociais, culturais, psicológicos começam a ser redescritos num vocabulário fisicalista, num vocabulário da biologia, num vocabulário médico, num vocabulário da corporeidade de uma maneira geral. Qual seria a origem, né, desse fenômeno, dessa mudança, dessa transição nas formas de se experimentar, de se apresentar e de se descrever subjetivamente? Basicamente, dois fenômenos que são fenômenos relativamente correlatos, né, muito próximos. O primeiro é o que a gente pode chamar do enfraquecimento das fontes tradicionais de doação de identidade, ou seja, aquelas fontes, né, oriundas da tradição que, de certa maneira, orientavam os indivíduos quando eles respondiam, né, à questão quem sou eu? Então, durante muito tempo, uma série de instituições relativamente sólidas, né, ajudaram a construir ou serviram de referencial relativamente estável para que os indivíduos respondessem a essa pergunta, né, quem sou eu no mundo? Essas instituições, obviamente, eu estou falando, né, de instituições como a religião ou a igreja, as ideologias, né, o sentido de pátria ou patriotismo, o trabalho, né, a noção de uma carreira e a família, principalmente no sentido da noção de filiação, né, o sentido de alguma maneira ter um sobrenome a zelar.
Ora, de um tempo para cá, né, isso é o que marca o que alguns autores chamam de pós-modernidade, modernidade líquida, modernidade tardia. Esses